incrível a gente poder ter esse tempo, né? Poder parar um pouquinho para a gente fomentar novas ideias, discutir para onde a arquitetura corporativa está caminhando. Não tenho expertise em palestras, e sim em bate-papos. Confesso que participei do talk. Muito o que eles fazem, o que a Office Connection faz, é muito enriquecedor para a gente, né? Às vezes, no dia a dia, a gente acaba não tendo tempo de parar, pensar, entender para onde a gente está indo. É tudo muito rápido, é tudo muito mecânico, e é muito legal a gente parar e poder ponderar e poder conversar sobre isso, né? Para nós, arquitetos, especificadores, construtoras, eu acho que é um momento de troca de ideias, né? Não entendo como uma palestra, nem seria capaz disso, mas entendo como um momento de reflexão de um tema que a gente hoje na Trio está olhando de uma forma profunda. Hoje a gente tem na Trio um comitê de ESG, onde a gente olha com cautela para esses assuntos e tenta, né, de acordo com a viabilidade financeira, de acordo com o propósito da empresa, imprimir, tá? Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Silvia, sou sócia fundadora da Trio Arquitetura, junto com a Priscila, que é minha sócia, que obviamente não está aqui. Priscila não deixando de ser Priscila, desde 2011. Mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo. Sou arquiteta urbanista formada pela FAAP em 2001. Pós-graduada em administração de empresas pela FAAP em 2004. MBA em ESG pelo IBMEC esse ano. E tenho também o certificado da Startse University o ano passado, também pelo programa ESG. E aí, o que eu queria contar um pouco, né? É o que o tão famoso ESG, essas 3 letrinhas que a gente está tentando decifrar, tentando entender, tem a ver com a arquitetura corporativa. E o que eu queria falar para vocês é que tem tudo a ver. Tudo a ver. Nós, como especificadores, como construtores, a gente precisa entender que a gente pode e muito auxiliar quem? As empresas que querem implementar essa agenda, né? Que se identificam com essas práticas e com essas premissas, que cada vez mais está sendo demandada. Constantemente, nós, arquitetos, especialistas e especificadores, a gente precisa se atualizar. E cada vez mais a atualização é ágil, é mais rápida. A gente corre atrás de informação o tempo todo, principalmente na nossa área. Então, o que é ESG, né? O que são essas 3 letrinhas que todo mundo fala, mas a gente mais ou menos entende? É muito amplo, mas ao mesmo tempo é muito direcionado? Então, vamos lá. Aqui tem algumas definições, né? Sobre o que ESG, na verdade, são práticas, né? São práticas que as empresas precisam implementar para sobreviver, para contribuir com um mundo melhor, um mundo com ética, um mundo de igualdade, um mundo onde a gente vai conseguir implementar a diversidade, a inclusão. E isso não é utopia, né? Isso chegou e a gente precisa entender. Mas como nós, arquitetos, a gente pode fazer isso? A gente pode, né? Dessas 3 letrinhas aqui, o que a gente não consegue fazer? Vocês sabem? Vocês imaginam? Do E, do S, do G. O que a arquitetura não vai conseguir atingir? O Caio sabe. O G. O G. Por que o G? Porque o G é a governança. O G é a gestão da empresa. Então, o G a gente não vai conseguir, com o nosso projeto, implementar diretrizes e práticas que fomentem isso, tá? Mas falando do SG, de uma forma geral, sem falar da arquitetura corporativa específica, a gente está falando o quê? Que a sigla ESG refere-se a práticas empresariais que priorizam a sustentabilidade, a responsabilidade social e a transparência. Esse conceito está sendo adotado por empresas que buscam desenvolvimento sustentável e a geração de valor.
ESG é uma jornada de transformação dos negócios e envolve a construção de um mundo inclusivo, ético e ambientalmente sustentável, que garanta a qualidade de vida para todos nós. A agenda ESG representa um conjunto de boas práticas que podem ser implementadas dentro de uma empresa, com o objetivo de promover seu crescimento sustentável. Essa sustentabilidade se aplica a 3 escopos diferentes: social, ambiental e o gerencial. Então, isso é um overview sobre as boas práticas do ESG, a agenda ESG. Mas e aí? A gente precisa entender o que a gente vai fazer como arquiteto, especialista e especificador. Os 3 pilares que a gente tem. O E, que é environmental, que é ambiental. A gente está falando de responsabilidade ambiental, proteger o meio ambiente, reduzir a pegada ambiental, usar com responsabilidade os recursos naturais. O S, que é o social, melhorar a vida das pessoas, e aí são das pessoas, nós como arquitetos, dentro da empresa que a gente está projetando, tá? Não da comunidade, a gente pode chegar nisso, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando dos pilares dentro do nosso projeto de arquitetura para aquela empresa, para aquelas pessoas que trabalham naquela empresa, né? Então, como aquela empresa melhorar a eficiência energética, como aquela empresa ser mais inclusiva, e não sobre a operação da empresa em si, tá? Governança. Praticar negócios éticos e justos. Ser transparente em todas as práticas e operações. Isso envolve uma série de coisas. A gente está falando de compliance, a gente está falando de gestão à vista, de uma empresa transparente, de um conselho ético e de todo o comprometimento que essa empresa precisa ter com seus stakeholders. Né? Então, assim, o que eu quero para mim, eu quero para o meu cliente, eu quero para o meu fornecedor e eu quero para os meus concorrentes. A ética, ela está 360 graus. E aí, uma frase de um dos sócios líderes da Ernst Young: a sustentabilidade é essencial não apenas por ser politicamente correta, mas por ser vital para a saúde dos negócios. O ESG veio para ficar, gerando valor a longo prazo e impulsionando o crescimento e a rentabilidade das empresas. O que a gente precisa entender é que ESG não é só sobre sustentabilidade. ESG é sobre sustentabilidade, é sobre pessoas e é sobre ética, tá? São um conjunto de ações. E a gente não tem, esse caminho não tem mais volta, né? As gerações mais novas, principalmente, escolhem empresas e que tenham essas práticas. Não é o greenwashing. O que é o greenwashing? É eu colocar uma samambaia, uma planta preservada no escritório e falar que esse escritório é ESG. Não é isso. Não é só sobre isso. É sobre isso, sobre pessoas e sobre ética. E isso não tem mais retorno. É o começo, que foi muito relutado, mas é um começo que não tem mais volta. Principalmente porque a geração atual não vai mais admitir o que a gente presenciou algum tempo atrás. E como a arquitetura corporativa, bem aplicada, pode se tornar, gente, aí fica a dica, cara, um ativo. Nós, como arquitetos, promovendo um ambiente que propague essa questão social e da sustentabilidade, a gente pode agregar para a empresa. Né? A nossa arquitetura, ela pode ser um ativo para a empresa que busca atender essa demanda. Lógico, né? Eu só vou fazer isso com clientes que têm de verdade essa vontade intrínseca e que cada vez mais está acontecendo. Principalmente para escritórios e empresas que atendem a multinacionais. Tá? A gente não pode esquecer do Pacto Global. Então, a gente tem um compromisso até 2030 com várias ações, principalmente as multinacionais. E aí, a gente vai entrar um pouco sobre o que a gente pode fazer num projeto, né? Quais são as contribuições de nós, arquitetos? O que a gente pode fazer na parte ambiental quando a gente projeta, num projeto nosso? Poxa, eu posso pensar em eficiência energética. Eu posso, como a gente já sabe, né? Tem vários arquitetos da Trio aqui, que a gente privilegia a iluminação natural. O que antigamente as janelas e as vistas eram para a hierarquia, hoje essas janelas e essas vistas são para a gente entrar com a iluminação natural para dentro do escritório.
né? Ou seja, eu vou atender melhor os meus colaboradores e eu vou ter também uma eficiência energética muito melhor. Energia renovável, quando a gente pode aplicar em casos de fábrica que a gente tem feito recentemente, eu posso fazer um estacionamento com placas solares. A cobertura pode ser de placa solar. Poxa, ao invés de fazer uma cobertura normal, por que não pensar nisso? Né? Por que não colocar uma cobertura, um estacionamento com placa solar? Isso é a gente que vai falar, o cliente não vai pensar nisso. Né? Essa é a nossa importância. E eu acho que é o principal disso que eu queria trazer para vocês. Que nós precisamos entender, ser especialistas e dizer para o nosso cliente a importância. Sensibilização ambiental. Seriam as práticas ambientais na especificação dos materiais. Então, nós, de novo, como especificadores, eu posso especificar um produto que ele não é reciclável, né? Ou que ele demandou muito da produção de carbono, ou eu posso ir para um produto sustentável. Então, eu, como especificador, eu tenho esse poder da especificação de materiais sustentáveis. Monitoramento e gestão. Monitorar e gerenciar o uso de energia e recursos, identificando a área de melhorias. Aqui a gente está falando muito sobre a questão de automação. Né? Então, quando eu tenho esse monitoramento, eu tenho a questão da automação do ar-condicionado, e entender aonde que eu estou gastando mais, se está sendo eficiente, se eu tenho no free sitting uma gestão de agendamento de mesas que é interligado com os facilities para as melhorias da empresa. Quer dizer, tudo isso eu estou otimizando espaço, eu estou otimizando a energia da empresa. Qualidade do ar é um tema que é um pouco esquecido por algumas empresas, porque requer um investimento maior, né? Mas é muito importante a gente falar sobre a renovação do ar, que está muito ligado ao bem-estar dos colaboradores, né? Você entrar num ambiente que você tem aquele ar viciado, que você se sente cansado. Então, assim, a gente tem ferramentas como que a gente faz isso? Solicitar o projetista complementar. Como que está o meu sistema de renovação de ar? Como que está esse projeto? O que ele está agregando para os meus funcionários? Então, a gente tem que ser questionador. Tem uma frase na Trio que a gente usa muito, que está no nosso DNA, que é questionador de soluções previsíveis. O básico todo mundo faz. A gente não pode fazer mais do mesmo. Isso na Trio, em qualquer lugar, e na vida corporativa e na vida pessoal. Entendedores entenderão. Social. Quando a gente fala de espaço flexível, porque a gente está começando a cair naquele negócio que todo mundo faz o mesmo, né? Então, agora, depois da pandemia, a gente faz assim uma bancada alta, uma bancada baixa, põe um sofá ali, põe uma mesa ali. Mas, assim, a gente está pensando nesse uso de fato? A gente está entendendo se essa empresa tem pessoas? Se eu pegar uma empresa, como recentemente aconteceu, que é formada por uma diretoria 40+, vai trabalhar num puff? Ou, ao contrário, ou um millennial, que é uma sala fechada? Esse entendimento tem que partir de nós. Né? Então, assim, quando a gente fala de espaços flexíveis, não é porque as pessoas vão sair empurrando cadeira, empurrando lousa. Não é. Isso não acontece na vida real. Ninguém sai empurrando nada, gente. O que acontece é que a gente precisa respeitar a forma de trabalho das diferentes gerações. O senhorzinho vai querer trabalhar sentado ou não. Vai que ele é super descolado e tal, não sei o quê. Mas é o que acontece. O jovem, ele quer trabalhar de uma outra forma. Né? Então, assim, o espaço flexível não é para ele se mexer, mas ele tem que ser flexível para atender as gerações. Isso é muito importante. A gente tem que respeitar como o millennial trabalha e respeitar como uma 40+ trabalha. Isso cabe a nós, especificadores. Quando a gente fala de espaço colaborativo, são esses espaços como o pantry,
né? São pontos de encontro para que as pessoas acabam conversando. A gente tem na Trio isso, e quantas vezes a gente está no pantry e fala, putz, preciso te falar tal coisa, nossa, você não sabe o que aconteceu. Isso favorece a comunicação da empresa. Espaços verdes, promove a conexão com a natureza e melhora o bem-estar dos ocupantes. Aí a gente também tem que entender que um espaço verde dentro de cada empresa é um espaço verde. A gente não pode propor o mesmo espaço verde, nem a mesma quantidade de espaço verde para todas as empresas. Aí nós, como especialistas, temos que entender, temos obrigação de entender o nosso cliente. Áreas de apoio. Cada vez mais a gente precisa entender o ser humano que está dentro daquela empresa. Não só o colaborador. E entender a individualidade de cada um, né? Então, quando a gente falar de áreas de apoio, o que a gente está falando? Lactário. Né? Uma mãe que acabou de ter um filho, ela precisa de um lactário para voltar ao trabalho. Isso é uma humanização do ambiente. Até pouco tempo atrás isso não existia. E ainda muitas pessoas não sabem para que serve um lactário. Em várias reuniões a gente discute sobre o que é um lactário. E aí, de uma forma geral, o benefício do ESG nas empresas. Então, a gente pode falar no seguinte, antigamente a gente tinha a cultura que a sustentabilidade era prejuízo. Eu ser sustentável, meu papel impresso vai ser mais caro, o meu envelope vai ser mais caro, o meu carpete vai ser mais caro, o meu não sei o que vai ser mais caro. Hoje, quando a gente entende as práticas da ESG e aonde a gente vai chegar, a gente entende que isso está agregando valor para a sua empresa. Não é um gasto. É um investimento. E o investimento que, se ninguém entender que é fundamental, essa empresa não vai para frente. Em poucos anos, essa empresa não vai para frente. Então, a gente está falando do quê? Atração de investimentos. O ESG é uma estratégia fundamental para empresas atrair investimentos, pois demonstra um compromisso com práticas sustentáveis e responsáveis. Hoje, a gente tem um tipo de investidor, a gente já ouviu falar sobre investidor anjo, investidor tubarão, Hoje, tem um novo nome para esse investidor, ele chama investidor consciente. Ele é um investidor que ele vai buscar na bolsa as empresas que estão com maior ranking, maior pontuação no ranking, tá? Então, assim, é isso. Uma empresa que está dentro disso, como Natura, enfim, diversas, ela tem os investidores se interessam muito mais por elas do que por outras, tá? Melhoria do valor do mercado. Estamos indo quase nesse mesmo conceito. Incorporar as considerações ambientais, sociais e de governança fortalece a reputação da empresa, reduz riscos e aumenta a resiliência diante de desafios futuros. Então, de novo, hoje, na Bolsa de Valores, ou seja, as empresas que têm capital aberto, que tenha os relatórios de sustentabilidade do ESG, as ações valem mais, tá? Então, os investidores olham para isso exatamente porque essas ações são mais valiosas do que as empresas tradicionais. Não é só pelo valor, mas é porque as pessoas que vão trabalhar ali, eu vou ter mais público para aquilo, né? Porque essa geração que ela quer é trabalhar em empresa assim, que olhe para esse mercado, que valorize as pessoas, que valorize o meio ambiente e o mais importante, que vai contra esse mito, que ganhe dinheiro e ganha muito dinheiro. Você não perde dinheiro fazendo isso. Então, aqui a gente está falando da valorização das ações da empresa. E o terceiro item, oportunidade estratégica. O ESG não é apenas uma responsabilidade ética, mas também uma oportunidade estratégica para as empresas se posicionarem como líderes sustentáveis e gerarem valor a longo prazo. As empresas que conseguem, de fato, né, existe um termo que chama greenwashing. O que é o greenwashing? É eu fingir que eu sou sustentável para atrair esses recursos de investidores, atrair recursos de profissionais, mas, de fato, eu não estou fazendo nada, né? E quando uma empresa é verdadeiramente... ela segue a agenda ESG, ela é ranqueada. Ela tem uma pontuação na bolsa. E aí o que acontece? O valuation. Então a empresa passa a se tornar, ter um valor de mercado muito maior do que ela tinha antes. E aí a gente vem com alguns números, né? Os benefícios alcançados
quando as empresas adotam as práticas, a agenda ESG, 17% da valorização da marca, 15% melhora a reputação, 13% reduz risco e 10% atrai novos talentos. As empresas que não se adaptarem à sustentabilidade com foco em questões sociais e de governança devem ficar de fora do mercado no médio e longo prazo, né? Então, de novo, falando sobre economia, a gente está falando que a gente precisa unir práticas sustentáveis com práticas sociais e com uma governança ética. Ninguém quer trabalhar numa empresa que não tem uma gestão à vista, que trabalha com métodos duvidosos. Quem se sente à vontade, principalmente essa geração que está aqui, né? É muito mais sobre valor da empresa. Eu me senti, eu tenho uma conexão com essa empresa. Aí alguns cases da Trio, tá? De como a gente vem aplicando, desde coisas muito simples, sem custos altos, até automação, enfim. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma empresa que ela está num prédio que é um AAA e que a gente conseguiu implementar a automação, integração de sistemas eficientes de iluminação, ar-condicionado e persiana, né? Então, eu consigo reduzir os gastos e ter o que eu preciso. Então, qual a iluminação que eu preciso às 6 horas da tarde? Quanto que eu preciso de ar-condicionado às 6 horas da tarde? Então, essa automação, ela é um sistema que ela vai promover a eficiência energética. Eu não tenho desperdício de energia. Eu não tenho nem o controle do ar. O controle do ar é do prédio, tá? Então, todo o sistema é controlado pelo prédio. Aqui, a gente tem um cliente recente, posso falar, é o GIM. Estamos agora com outra obra. Não pode fazer jabá. E que a gente está falando de espaços flexíveis. Então, assim, a gente tem a família, tem a diretoria, que são mais senhores, que trabalham de uma forma mais convencional, mas a gente tem os jovens que querem trabalhar em hot desking, querem trabalhar em phone booth, e aí você precisa respeitar, né, esse mix de gerações, promover um ambiente onde eu vou conseguir extrair o melhor de cada colaborador. A gente não precisa forçar todo mundo a trabalhar num hot desking ou numa estação, num free sitting, né? A gente consegue, tendo um diagnóstico correto, e é isso que eu acho que é o mais importante para a gente conseguir implementar para essas empresas, é saber fazer o diagnóstico. Eu preciso entender quem é o meu cliente, eu preciso entender como ele trabalha, porque senão vai ser mais do mesmo. E a gente não quer isso. Depois a gente vem com um caso no Rio de Janeiro, uma empresa super conservadora, do grupo da Odebrecht. E o que a gente fez? A gente manteve toda a estrutura existente. Forro, piso elevado, piso. Mas a gente trouxe uma bossa quando houve o retorno da pandemia, né? Então, assim, eu preciso o tempo todo... E aí, falando um pouco para as empresas que querem lucrar sobre tudo, né? Eu preciso demolir um forro, eu preciso tirar a luminária, eu preciso tirar piso elevado, eu preciso trocar o carpete, eu preciso não sei o quê, eu preciso para ter um ambiente gostoso. Não, né? A gente aqui removeu um pedaço do forro, criou áreas de phone booth, hub, lockers que eles não tinham, trouxe as cores da empresa, que também era um ambiente monótono. Isso não foi um investimento alto, mas a gente conseguiu dar uma bossa. As pessoas precisavam voltar da pandemia, né? E aí tem uma outra coisa lembrada pela Isabela, que foi a locação de imobiliário, que é outro item bem interessante. Por quê? Porque eu deixo de ficar comprando imobiliário. E cada hora que isso acontece, esse imobiliário muda. E depois eu não sei o que fazer. A empresa cresce, a empresa diminui, aí muda de empresa, o layout muda. E o que eu faço com tudo isso de imobiliário? Né? Então, aqui foi um caso de redução de custos de implantação pela arquitetura, ter um olhar sobre o que a gente poderia aproveitar, né? Melhorar o espaço, bem-estar para os colaboradores e a questão do mobiliário alugado, que é muito interessante e cada vez mais
faz parte do nosso dia a dia. Aqui a gente está falando dos espaços colaborativos, que eu falei anteriormente, né, sobre a gente poder ter relação interpessoal, trabalhando sem querer, a gente está conversando, a gente tem sinergia. Eu estava num spa em janeiro, e aí eu tive uma informação, chama Rituale, um spa bem bacana. Eu tive a informação que é o seguinte: a gente, 6 horas por dia, sentados numa estação de trabalho, em uma semana, equivale a você fumar um maço de cigarro, tá? É triste, né? Então, assim, a gente precisa levantar. A gente precisa andar, circular, sair um pouco, quebrar aquelas 8 horas de trabalho que a gente está acostumado, ir até o pantry, trabalhar de pé, vamos no hot desking, né? É importante isso, é importante para a nossa saúde. E além de tudo, a gente tem sinergia, né? Você vai lá, por exemplo, eu e a Priscila e o Caio somos sócios da Trio, mas também somos sócios da FIT, que ficam no mesmo ambiente, né, em lados opostos, mas que nesse momento dessa caminhada, a gente conversa com as meninas. E como estão os processos? E não sei o quê. Então, assim, é muito bacana. É uma coisa que você não ligaria, né? E você acaba tratando de uma forma bem despojada. E que é muito bom para a empresa. Gente, aqui está a sala para lactante, né? Garantir um espaço adequado, bem-estar e a valorização do profissional. Uma mãe que voltou ao ambiente de trabalho, né, que ela amamenta, é fundamental que ela tenha uma sala de lactante. Só quem é mãe sabe do perrengue, que não é chique, de amamentar e de ter um ambiente como esse. Do mesmo jeito que a gente também pode promover espaços para a saúde e bem-estar. Né? Na Trio, a gente, até pouco tempo, né? Depende da demanda que adere, né? A gente teve e quer continuar tendo espaços para massagem, espaços para manicure, e também a gente promovia o beach tênis, uma vez por semana. Mas daí também a gente precisa das pessoinhas. Eu acho que é muito importante a gente... Acho não, né? Isso é um estudo. É muito importante que a gente, para estimular a vida saudável, a gente tenha um ambiente que as pessoas possam comer. Levar a sua comida. Nem todo mundo quer sair para almoçar fora. Tem pessoas que são veganas, tem pessoas que, por outro motivo, querem levar a sua comida para o escritório, e a empresa precisa respeitar. Não é por causa do vale-refeição, é porque é o ser humano que está ali. Se ele quer comer ali, tem que ter um espaço. Então, bom espaço de refeitório para que as pessoas possam fazer suas refeições com qualidade. Uso da biofilia. Bom, esse é o mais conhecido, né, de nós arquitetos. A gente sabe que trazer o verde é muito importante, a gente se sentir integrado na natureza. A gente tem escritório no Rio de Janeiro, a Trio. A vista é invejável. A gente está de frente para a Marina da Glória, para o Corcovado. E só essa vista já traz um bem-estar incrível. E tudo bem que na Trio a gente tem a vista do Jardim Europa, mas nem todo mundo tem, né? E aí, que horas que eu consigo trazer esse afeto da natureza para dentro do escritório? Então, a biofilia, no meu entendimento, ela é muito mais para acolher a gente, né? Os arquitetos da Trio sabem. Eu não acredito que você sair espalhando planta à torto e à direita vai ser uma empresa mega produtiva, todo mundo muito feliz. Não, mas aí, de novo, é o entendimento sobre a empresa, sobre quem ocupa, sobre o local estratégico para eu ter a biofilia, né? Promovendo a conexão com a natureza e melhorando o bem-estar dos ocupantes. Aqui, recentemente, esse é um case nosso, da Arval, onde a gente teve a sacada, junto com um fornecedor, de fazer a higienização de um carpete usado. Não era o carpete do cliente, um carpete que você faz a higienização. Isso não é uma sacada. Mas é você comprar um carpete que já foi utilizado em outro lugar e poder higienizar ele. O que acontece com isso? Eu elimino a compra de novo carpete. Eu reduzo o consumo de água, porque a higienização antiga ela é feita com água, né? Essa dessa empresa não.
E aí também eu evito a emissão de carbono, porque eu não estou comprando novos carpetes e não usando aqueles carpetes que vão ser descartados. E quanto tempo aquilo vai demorar, né? Para finalizar, mais de 60% dos millennials, aqueles nascidos entre os anos 81 e até 96, afirmam que se sentiriam mais inspirados em uma empresa que tenha uma boa política de ESG. Assim como são mais fiéis a essas empresas. Mas, assim, 60% dos millennials garantem que eles preferem trabalhar num ambiente de trabalho que tenham essas práticas, que tenham essa consciência, a consciência social das pessoas. E quando a gente fala... Aqui a gente acabou não falando muito de pontos importantes, porque o nosso projeto, ele não vai contribuir com isso, né? Então, por exemplo, como que o meu projeto vai contribuir com a inclusão, com a diversidade? A arquitetura não consegue fazer isso, né? Mas esse é o S importante do social, né? É a gente conseguir incluir e diversificar a empresa. É muito importante. Uma empresa que ela tem diversidade implementada é uma empresa que vai ser extremamente produtiva. Você tá com pessoas diferentes, com vivências diferentes, com capacitações diferentes. Mas aqui não foi falado disso, porque isso a arquitetura não promove. Essa parte do social, a arquitetura não promove. Do ambiente, sim, são as práticas que a gente falou, de eficiência energética, tudo que a gente pode fazer, como reuso de carpete, uma série de coisas. Ter um projeto mais inovador, criativo no sentido de querer aproveitar o máximo da estrutura do cliente, sair desse mercado que ele só quer fazer o decommission, ganhar dinheiro com decommission, e aí fazer um projeto 100% novo, sem pensar no reaproveitamento do que está ali dentro, né? Hoje a Trio, a gente tem o nosso decommission, ele está interligado com ONGs. Né? A gente pede para os nossos clientes ter uma carta de doação para que doem tudo que eles não querem para ONGs. Então, a gente está ajudando nessa parte social sem projetar, mas a gente auxilia. E aí, uma das percepções do Global Student Outlook Report que corrobora para isso foi que 87% dos jovens que entram no mercado de trabalho disseram que conseguir fazer uma contribuição positiva para a sociedade e meio ambiente é uma parte importante da escolha da sua carreira. Ou seja, é um número expressante, né? Eu sou apaixonada por esse tema porque eu acabei de me formar, fui atrás porque eu queria entender essas novas práticas, mas não são só práticas, né? É uma nova economia, é economia circular, é uma economia consciente, é uma economia com pessoas pensando no bem das outras pessoas, no bem do meio ambiente, sobre ética, anticorrupção, compliance. Então, assim, me enche de orgulho entender que a arquitetura corporativa, ela pode sim auxiliar. Na governança, não. O máximo que a gente consegue fazer na governança, vamos colocar pontos de gestão à vista. Certo? Vamos colocar telas para mostrar o que é uma gestão à vista. Mas eu não consigo entrar na governança de uma empresa. Mas me deixou muito feliz perceber, no final do meu curso, que eu achava que era uma coisa só sobre carbono, aquela coisa distante, de sustentabilidade, que a gente nunca vai conseguir implementar. O que me deixou muito feliz foi a gente acreditar no nosso potencial. E eu acho que o propósito dessa palestra é que vocês saibam, arquitetos e especificadores, que esse potencial é todo de vocês. Cabe a nós mostrar para o cliente. Cabe a nós contar para o cliente. Mas não de uma maneira genérica, sendo incisivo em cada ponto. E aí eu tenho certeza que a gente vai evoluir e precisamos, tá? Porque assim, se a gente não fizer isso, a gente vai morrer. Tá? Então, primeiro, tem que acreditar, tem que entender para poder fazer. É isso, gente. Obrigada.